Vamos falar de Série B, porque o Náutico foi até Ponta Grossa e, rapaz, meteu 6, hein, no Operário. Ah, melhor defesa, toma pouco gol, mas não tem isso, tá? O Náutico chegou lá e meteu 6 no Operário. Grande resultado, mais uma goleada, né, do Náutico nesta Série B. Agora a equipe assume a segunda colocação, né? Então está ali na zona de classificação direta para a Série A, né? Se o campeonato acabasse agora, claro, pode ser ultrapassado pelo Sport, que ainda vai jogar na rodada, mas fato é que é mais uma rodada do Náutico, pelo menos ali no G4, no G6, entre os primeiros colocados. Atos Hildo, o Náutico joga o melhor futebol desta Série B, né? Não dá para negar mais, hein, Atos Hildo? Você vem aqui com humildade, querendo desconversar sobre essa força do Náutico, mas ninguém faz 6 gols no Operário, naquele campo, péssimo inclusive, à toa, né? 6-2. Eu tava até puxando algumas estatísticas aqui. O Operário tinha tomado 8 gols em 15 jogos como mandante, em todo ano. Né? Esse foi o 16º jogo. Nos outros 8, nos outros 15, ele tomou 8 gols. Ele tomou 6 em 90 minutos do Náutico. E outra estatística que chama a atenção é que o Operário na Série B, né, aí contando jogos em casa ou fora, o Operário não tinha tomado gols em casa e tinha tomado 5 na competição. Né? E hoje o Náutico faz 6. Então, esse time tem algo a mais, Atuzildo. Pelo menos por agora é um time diferente dos iguais. Tudo bem com você? Tudo bem, Fábio. Boa noite. Boa noite também para Alan Roberto, que está nos trabalhos técnicos, para quem está assistindo a gente. Realmente, assim, é uma vitória gigante do Náutico, é uma vitória histórica, na verdade. Você tentar lembrar quando foi que o Náutico fora de casa, em nível de campeonato brasileiro, teve uma vitória como essa. Veja, você vai ter que remontar a Náutico e América de Natal. Qual foi aquele ano que o América de Natal foi o Lanterna? Foi 2007? 9, né? É por aí. 2009, né? Não lembro o ano, não, mas vou pesquisar aqui. Que o Náutico ganhou de 5-1, eu acho, fora de casa, contra o América de Natal. Então, é uma goleada que é difícil você fazer 6 gols no adversário fora de casa. É uma vitória 2007. Histórica do Náutico. 2007. E Fábio, veja, eu tenho a minha humildade, tá? Preservada, muito para uma análise do que pode vir daqui para frente, principalmente a longo prazo, tá? Mas para poder constatar o que aconteceu até aqui, veja, eu faço a leitura, tá? Eu faço a leitura, eu concordo com você. Eu acho que o Náutico é um dos melhores times da Série B, o que joga o melhor futebol na Série B nesse momento. Até porque o Náutico traz para a competição, você falou em diferencial, né? O Náutico traz para a competição uma pegada diferente da esmagadora maioria dos times, que é um time que joga para cima, velho. Que é um time que é aficionado pelo ataque, tá? Pelo gol, tenta o gol a todo momento. Até algumas rodadas atrás era meio frustrado com essa questão do gol, porque não tinha marcado tantos gols, mas tinha produzido para tal, tá? Foi muito criticado por não estar conseguindo fazer gol, apesar de que os dados mostravam que isso era algo que poderia mudar a qualquer momento, tá? Muita gente acha, Fábio, que você tá pecando na finalização é algo que dá para se consertar no treino. Não tem muito o que se fazer não, tá? Eu falava isso na época que o Náutico estava mal na finalização. Não é algo que o time começa a treinar e a finalização aparece. Eu costumo dizer que finalização é o pacote que você contratou quando você trouxe o jogador para o seu time. É ali que está o pacote de qualidade que vai dar uma finalização melhor ou pior, tá? O Náutico quando contrata Paulo Sérgio, Derek, Todinho, a capacidade técnica foi contratada naquele momento, tá? Não é, o futebol hoje, gente, ele não tem como ele sair do seu normal de treinamento, tá? Para poder, vamos focar aqui só em finalização. Não dá, não é assim que funciona. Até porque a parte da fisiologia, a parte da preparação física limita muito a questão do uso ali, da musculatura da perna para uma finalização, que é um desgaste muito grande, coloca o jogador em risco. Tem aquele debate, né, que acontece sobre cobradores de falta, né, que antigamente
os clássicos cobradores de falta, como Maradona, Zico, Marcelinho Carioca, terminava o treino, o que eles faziam, Fábio? Iam lá e dava não sei quantos chutes ao gol. Hoje em dia, isso não acontece mais. É praticamente proibido, tá? Nem se o cara queira treinar, Sim. ele é permitido por causa muito da fisiologia do A futebol. fisiologia já vai, calma, rapaz, não pode. Exatamente, porque a parte do gatilho, quando você vai dar o chute na bola, é a parte da explosão muscular, é onde deixa você vulnerável a vir uma lesão, tá? Então, essa parte da finalização, eu sempre dizia, gente, veja, aí a gente tem que trabalhar um pouco com estatística, tá? O Náutico, ele tá produzindo para poder ter uma taxa de gols, e essa taxa tá abaixo. Existe uma coisa que quem é da estatística vai entender o que eu tô falando, que se chama regressão à média. Era muito lógico que o Náutico ele estava tendo um resultado abaixo daquilo que ele poderia ter. Mas, com o passar dos jogos, essa regressão à média, que no caso seria positiva, seria um aumento de gols para o Náutico, que ela ia acabar acontecendo. E eu não fico surpreso que esteja acontecendo agora, porque a gente já vinha destacando, mesmo o Náutico perdendo o jogo do Ceará, mesmo o Náutico perdendo em casa, aquela vitória do São Bernardo, que foi acachapante pelo placar, mas o Náutico poderia ter feito gols naquela partida, tá? E acontece que agora o Náutico tá chegando. Eu acho que até essa questão da regressão deturpou o contrário agora. O Náutico fez uma quantidade de gols mais elevado do que, em tese, pela média, deveria ter feito, o que traz um conjunto total da Série B algo mais próximo da realidade. O Náutico acho que se tornou o melhor ataque da Série B, tá? Então, é isso, Fábio. A gente tem uma vitória, assim, gigantesca, tá? O que traz o Náutico a um patamar diferente nessa Série B. Muito bem, a gente vai seguir falando mais de Náutico, mas antes tem um recado da construtora Carrilho sobre o feirão sem igual que tá rolando. Sem dor de cabeça e sem despesas com documentação, no Feirão Sem Igual Carrilho você encontra opções a partir de 249 mil sem entrada. Parece brincadeira, não é? Mas com a renda familiar a partir de 5 mil, você pode ter um carrilho para chamar de seu. Com apartamentos de 2 quartos, sendo uma suíte, varanda e uma estrutura completa de lazer, segurança e conveniência, para viver momentos incríveis com a família e amigos. E ainda escolhe onde quer morar, no Vila Aurora, em Paulista, um bairro planejado que não para de crescer. Na Caxangá, a 2 minutos da avenida ou a 400 metros do Shopping Recife. É tempo de virar a chave da sua vida. Mas atenção, o Feirão Sem Igual é por tempo limitado. Você não vai ficar aí parado, não é? Clique agora e aproveite as condições especiais. É Carrilho, faz acontecer, é para você. Muito bem, recado aí da Carrilho, né, sobre o Feirão Sem Igual. QR Code tá na tela, tá? Para quem tá acompanhando no YouTube, é só apontar a câmera do seu celular que você vai ser direcionado à central de vendas, ou então tem um número também, tá? O 8132311703, você pode adicionar esse número no WhatsApp, chamar lá um dos representantes da Carrilho para tirar todas as dúvidas sobre o Feirão Sem Igual, né, com vantagens exclusivas e ainda com possibilidade aí de financiamento com as condições do Minha Casa Minha Vida para facilitar o seu sonho da casa própria. É isso, valeu Carrilho. Vamos voltar para o jogo, Atuzildo, porque assim, 6-2, assim, quem vê o placar, pô, foi um amasso do Náutico, foi um jogo muito fácil, mas não foi bem assim, né? O Operário abre o placar 1-0 nos primeiros minutos, poderia ter feito o segundo gol, né? O Muriel faz uma grande defesa, e aí o Náutico vai se acertando no jogo, mas assim, não foi um jogo que só deu Náutico, né? Quem vê 6-2 dá a sensação que só deu Náutico. Me parece que o Náutico foi muito mais capaz de transformar o seu volume de jogo em gols, diferentemente do Operário, né? O Náutico é um time com muito mais capacidade ofensiva do que o seu adversário. Mas foi um jogo que o Náutico teve que virar um jogo, né? Assim, não foi tão simples como o placar diz, né? Isso, Fábio. Foi um dos melhores jogos da Série B, tá? Talvez o melhor. Pela velocidade que o jogo teve, pelo jogo ter sido lá e cá. Acho que você toca num ponto importante, Fábio, quando você diz o seguinte: olha, o Operário teve suas chances, tá? E chances criadas com a capacidade do Operário mesmo. Eu acho que mais do que uma vulnerabilidade, que eu acho que não foi o caso do Náutico, em dar oportunidade do adversário, na verdade, o Operário, pela sua capacidade técnica, e é assim que ele chega, por exemplo, ao primeiro gol, tá? Eu já vou destacar o primeiro gol, porque é uma jogada onde envolve o Bosquilha, o Ailon e o Pablo. Pô, são 3 jogadores
de topo de Série B. São jogadores que ajudam a fazer o Operário ser um time que investiu bastante para essa Série B. A folha do Operário é maior que a do Náutico, tá? Então, o Operário, ele tem essa capacidade técnica, tá? E ele demonstra em alguns recortes da partida. Mas, voltando um pouco atrás ainda, falar um pouco da escalação do Náutico, que na verdade o Náutico tentou manter a mesma base do time, tem a volta de Luiz Felipe, né? No lugar de Samuel, mas uma mudança que o torcedor, pelo menos antes da partida, né? Deve ter debatido bastante, foi a questão do Wanderson, né? O Wanderson entrou como titular, um jogador que é contestado na torcida do Náutico. O Náutico esperava a manutenção de um Betão jogando junto com o Igor Fernandes no miolo de zaga, mas não. Na verdade, o Hélio opta pelo desenho que ele tinha feito naqueles 2 jogos fora, contra o Botafogo e o Atlético, que é colocar o Igor Fernandes como lateral esquerdo. Já dá para perceber que é uma tendência, tá? É uma estratégia de Hélio de trabalhar com o Yuri, mas nos jogos em casa, tá? E trabalhar com o Igor Fernandes para dar essa segurança defensiva nos jogos fora. Mas para isso precisou colocar o Wanderson em campo. O torcedor questionou, eu vi algumas reclamações nas redes sociais. Faz algum sentido, na verdade faz muito sentido as reclamações, porque o Wanderson é um jogador que, apesar de que o resultado em campo na Série B está sendo satisfatório no limite, tá? Como foi a partida de hoje, mas é um jogador que o torcedor não confia, tá? O torcedor tá certo, porque o Náutico precisa de mais. Inclusive, é uma carência para a janela do Náutico trazer zagueiros que fazem um papel que o Igor Fernandes faz, o papel que o Betão faz, com as características corretas, tá? Não adianta você trazer um zagueiro que é muito bom, só ficar rebatendo bola na defesa. Precisa de ser um zagueiro rápido, precisa ser um zagueiro que tenha uma capacidade de construção de jogo, como Betão e Igor Fernandes possuem, tá? Então o Náutico fez essa alteração e a partida começa. Eu já gostei do Náutico de início, Fábio. O Náutico vai levar o gol com 10, 12 minutos de jogo, mas a postura do Náutico já era boa. O Náutico já era o time que era dominante na partida, que tinha mais posse de bola, tá? E que estava tentando chegar ao gol, já tinha tido alguns lances, nada muito perigoso, mas movimentações interessantes. Eu estava gostando muito do Náutico, apesar de ser o início da partida. Mas aí o Náutico toma um gol. Eu achei falta na origem da jogada, tá? Em Vinícius. Ainda lá no campo de defesa do Operário, mas aí tem um contra-ataque, como eu falei. Eu acho que o gol, ele acontece muito de uma virada de jogo do Bosquilha, que ele tem capacidade para isso, tá? É um dos principais 10 dessa Série B. Ele, quando vira o jogo, ele coloca o Ailon numa condição de mano a mano ali contra o lado esquerdo defensivo do Náutico, que é onde ele trabalha bem, que é entre o zagueiro e o lateral, sabe? E o Ailon consegue se infiltrar naquele local, centraliza a bola na área, e Pablo, como centroavante, fez um golaço, na verdade. No primeiro momento eu não tinha percebido, mas depois no replay, o gol foi de letra, tá? Um belo gol de Pablo, resultado de uma capacidade técnica que o Operário possui, tá? Logo após o gol, o Náutico ainda continua na sua proposta, mas o Náutico sente um pouco ali o gol, porque logo em seguida tem uma jogada de muito perigo do time do Operário, né? Que foi uma bola que o Náutico acabou forçando muito ali a barra, perde a posse de bola e é um contra-ataque muito rápido. Foi a única vez que o Náutico se colocou mano a mano na partida. Betão, ele teve a oportunidade de sair vitorioso numa disputa com Bosquilha, não aconteceu. Bosquilha coloca Pablo ali de cara a cara com o Muriel, e Muriel num 1x1 perfeito, tá? Uma saída de gol muito boa, fechou ali completamente o ângulo para Pablo, e ali é um lance decisivo, porque deixa o Náutico na partida, para o Náutico fazer o que, apesar do jogo ainda estar muito no início, o Náutico já estava fazendo. Eu estava muito confiante nessa postura do Náutico. E aí, o jogo continua 1-0, né? Aí o Náutico vai equilibrando, o Náutico ainda fica com essa posse de bola, o Operário começa a reduzir as possibilidades, fica trabalhando mais com bola parada, e aí bolas perigosas, tá? Principalmente de escanteio. O Bosquilha, ele tem uma capacidade de botar sempre a bola no mesmo lugar. É ali naquela zona fatal, que é o primeiro pau, né? Então, teve várias bolas que ele colocou ali. Muriel fez uma bela defesa numa delas. O jogador raspa ali aquela bola geralmente é mortal. E Muriel faz a defesa onde o jogador que estava vindo no segundo pau do Operário
iria acabar completando aquela bola para o gol. Então, Muriel, mais uma vez, aparecendo. Mas o Náutico já tinha o domínio da partida, já conseguia fazer as suas jogadas, tá? E aí, quando o Náutico chega ao gol do empate, um gol de Derek, jogando pela direita, tá? Uma jogada de Vinícius, que Vinícius toca para acho que para Dodô, Reginaldo, agora não vou lembrar, mas acaba centralizando essa bola. Não, foi o próprio Vinícius, na verdade. A jogada começa com o Reginaldo, que toca para Vinícius, e Vinícius cruza para Derek, Derek ali no carrinho, acaba fazendo praticamente com um gol livre. E é um gol que premia o Náutico, né? Pela... finalmente faz o gol. Infelizmente ele saiu machucado logo em seguida, né? Não deu para entender muito se ele já estava machucado, se foi na comemoração. Acho que ele já estava, tá? Acho que ele já estava sentindo já, então... Porque a comemoração dele foi um pouco infusiva ali, ele não comemorou tanto, acho que por causa da lesão, tanto é que nem chegou a ser atendido já. Quando o Náutico volta, já volta com a substituição sendo feita. O torcedor toma aquele susto, peraí, pô, o cara fez o gol e saiu. Mas esse gol do Náutico, pela forma que foi, uma jogada construída, já é uma demonstração do que o Náutico podia fazer nessa partida, tá? E o Náutico continua esse primeiro tempo jogando melhor do que o Operário e consegue chegar ao segundo gol ali já na reta final. E quando o Náutico faz 2-1, Fábio, a impressão que dava, o sentimento assistindo o jogo, do domínio que o Náutico teve e da forma que o Náutico chega a essa virada, era que não é o tipo do jogo que você diz: acaba a partida, juiz, pode acabar, para mim já tá bom, vai ser na resistência, vai ser no saber sofrer. Não parecia isso, tá? Poderia até se transformar nisso, mas não era o que aparentava. Aparentava, na verdade, que com o passar do jogo, com a chegada do segundo tempo, na verdade o Náutico poderia vir a construir um jogo muito tranquilo. Um jogo com uma tranquilidade no placar, que pudesse vir uma vitória. Esse é o principal diferencial do Náutico, Ato? Porque assim, muitos times, faz 2-1 contra o Operário fora de casa, vou fechar a casinha, botar mais 3 zagueiros, 5 volantes, e o Náutico não, né? Empatou, foi em busca ainda no primeiro tempo do segundo gol, voltou para o segundo tempo buscando mais gols, tanto que fez o terceiro. Dá para dizer que o diferencial do Náutico em relação a boa parte dessas equipes da Série B é isso, é um time que, enfim, sempre vai por mais e não tenta ser mais pragmático, e ele confia no seu potencial e vai para mais. Fábio, a constatação é essa, tá? Mas eu diria que esse ponto que você falou sobre estar à frente do placar, enfrentar um segundo tempo e não estar pensando em saber sofrer para segurar o resultado, eu já boto como plus. Porque, na verdade, muitos times da Série B, num primeiro momento, já tá pensando em não ficar atrás do placar. Já tá com pensamento conservador. O Náutico nem trabalha isso quando tá 0-0, nem trabalha quando tá atrás do placar, e também não trabalha quando está à frente, que é a leitura que você acabou de fazer. Então, o Náutico vem para esse segundo tempo vencendo o jogo por 2-1 e a forma que estava jogando no primeiro tempo, ele manteve, tá? Então é aquele Náutico que tem um Reginaldo que joga como um ponta, tá? Reginaldo o tempo todo dando opção. O tempo todo é como se fosse um jogador que o Náutico tá tentando sua jogada. Ficou sem alternativas para jogar funilando, para tentar um cruzamento na área, saiba que tem Reginaldo. A todo momento, Vinícius fazia jogadas pelo lado direito, sabendo que tem Reginaldo aberto, tá? É um Náutico que arrisca, é um Náutico que coloca os jogadores para frente. E se vinha a perder essa posse de bola, a marcação-pressão, assim, é de uma intensidade muito grande. Porque você sabe que você está exposto, tá? Você não pode deixar o adversário equilibrado nesse momento. E eu acho que o Náutico está evoluindo nisso, Fábio. Porque lá no Pernambucano, quando isso estava sendo implementado, e isso não é... Essa filosofia, essa parte tática, ela não nasce de uma hora para outra. Não é você dizer assim, a partir de hoje eu vou jogar dessa forma. Isso vai sofrendo maturação, isso vai melhorando, porque lá no Pernambucano o Náutico jogava assim, e de vez em quando o adversário tinha escapada. Adversários bem mais fracos do que o time da Série B. Hoje já tem muito menos. No jogo contra o América nem teve. No jogo de hoje teve essa de Pablo, sabe? Então, isso está maturando de uma forma que o Náutico está
evitando que o adversário se aproveite desse cobertor curto para o Náutico ser muito ofensivo. Outra coisa também que está melhorando no Náutico, a questão de lidar com esse pós-perda, está cometendo menos falta. Eu não sei qual foi o dado hoje, mas os volantes do Náutico, acho que hoje não tomou amarelo. O Náutico, antigamente, no primeiro momento, Fábio, nesse estilo de jogo, ele se preocupava muito de perder a bola, vamos matar a jogada para poder o adversário não ter o contra-ataque. Essa era a tônica lá do Pernambucano. Agora mais não. Agora o Náutico sabe fazer a leitura. Peraí, eu não preciso fazer a falta, pô. O adversário não tá com extrema velocidade, afunilando com uma quantidade grande de jogadores no ataque para poder me dar um risco muito grande. Na verdade, eu posso cercar esse jogador. Eu posso jogar esse jogador para uma região do campo que não vai dar a oportunidade dele de fazer um lançamento nas minhas costas. Então, esses jogadores, principalmente do meio campo do Náutico, que é o setor que mais está melhorando no Náutico, que é a posição de volante. O Náutico, quando começou a ser Série B, Fábio, ele tinha questionamento com todos os jogadores da posição. Ele começou a Série B sabendo que era a posição mais frágil do Náutico, era o setor mais frágil. Hoje o Náutico tem um Enderson, que é o melhor volante da Série B, mas sem sombra de dúvida, não tem risco de um volante estar fazendo as partidas que o Enderson está fazendo. Ah, tu tá acompanhando toda a Série B? Eu não tô, eu acompanho de forma limitada os jogos que eu consigo acompanhar. Mas não tem como um volante estar destruindo na parte defensiva e conseguindo ser efetivo até na parte ofensiva, como o Enderson está fazendo, e o Enderson é primeiro volante. Ele não é um segundo volante que tem total liberdade. Não é aquele segundo volante, Fábio, da Série C, Marco Antônio, que jogava praticamente de atacante no Náutico. Aí é fácil. Você aparece para poder fazer o gol o tempo todo, você vive dentro da área, você tem um oportunismo, é uma espécie de Paulinho. Quem não lembra de Paulinho na seleção, no Corinthians, o cara tinha liberdade, o cara jogava como 9 às vezes, tá? Vivia dentro da área. O Enzo não é isso, o Enzo tem sua responsabilidade na cabeça de área do Náutico, mas ele faz isso com muito vigor e ele consegue aproveitar. Hoje, eu acho que foi o 6º gol do Náutico, na verdade foi o 5º, foi o gol do Dodô. É uma jogada muito bonita de um Enderson. O Enderson bota ali nas pernas de Bosquilha, tá? Ele já sabe qual é o papel dele, então ele não segura muita bola, ele já solta no pé de Dodô. Dodô tem uma boa condução e acaba fazendo o 5º gol do Náutico. O Luiz Felipe é um jogador que está mantendo o nível, tinha jogado muito bem aqueles 2 jogos fora, contra o Atlético e contra o Botafogo. Estava suspenso na última partida, hoje fez uma partida de uma regularidade. O Náutico tem Leonai no banco, que quando chegou, era o bote salva-vida da posição. Todo mundo dizia, meu irmão, pelo menos a gente tem um volante. Agora, Leonai, ele passa a ser uma opção, um jogador que, quando tiver melhor fisicamente, ele pode vir a ser o titular no lugar de Luiz Felipe, mas por hora, Luiz Felipe, olha, tá dando conta do recado. O Samuel hoje já entrou para destruir, tinha sido titular no jogo passado, então é um setor onde o Náutico, assim, ganhou muitas opções de jogadores jogando muito bem, tá? E ainda nessa sequência do segundo tempo, o Náutico com esse volume de jogo, com esse Reginaldo que trabalha de ponta, com os zagueiros do Náutico adentrando dentro do campo do Operário, ele vai massacrando ali o time do Operário, que, veja, é um avalanche que o Operário ele não consegue segurar, Fábio. São jogadas ali, como eu citei essa de Wendson em Dodô, mas tem acho que é o 4º gol do Náutico, que é uma jogada que o Náutico tem uma primeira tentativa, o Náutico consegue o rebote, e Paulo Sérgio cruza, Todinho faz o gol, tá? O último gol do Náutico também, salvo engano, até agora eu tô tentando saber quem foi que deu aquele cruzamento para Paulo Sérgio fazer o gol, tenho quase certeza que foi Todinho. Se for ele, já é um gol e uma assistência de Todinho na partida, tá? Que acha Paulo Sérgio, e Paulo Sérgio consegue desencantar, fazendo o primeiro gol nessa Série B. Então, é uma partida, Fábio, aonde o Náutico teve o domínio do começo ao final, mesmo no momento que estava atrás do placar. O fator estar atrás do placar é bom, tá? Depois do resultado colocado, porque não foi um jogo com uma leitura das mais fáceis, como você mesmo citou. Você estava atrás do placar. É um cenário muito desfavorável você estar atrás do placar nessa Série B. E às vezes até times querem se testar nessa situação, times que estão na ponta da tabela, que podem estar conseguindo seus resultados, sair na frente do placar, você fica naquele pensamento. E quando estiver atrás do placar, como vai ser a reação do time? Hoje até para isso acabou servindo também.
de saber que um resultado como esse, de total domínio do adversário, vem também de uma recuperação no placar, tá? Então, veja, teve de tudo nessa partida, Fábio. Teve 6 gols de 6 jogadores diferentes. Teve jogadores que não vinham marcando e marcaram, tá? O Derek fez seu gol. O Paulo Sérgio, que vai ter que jogar o próximo jogo, tá? O Derek teve uma lesão muscular, fez seu gol também, então já cria uma confiança para a próxima partida. A gente tem Dodô fazendo o gol pelo segundo jogo seguido. Teve gol de novo de Vinícius, de novo de canhota. Vinícius hoje é o craque do campeonato, tá? Não é nem um exagero dizer, porque ele tem 5 gols, é um dos artilheiros, mas eu não sei quantas assistências ele tem, mas é 3, 4 assistências, tá? É por aí. Então a gente tá falando aqui de talvez 8 a 9 participações em gols, tá? Números absurdos, tá? De Vinícius. Dá para colocar ele como o principal jogador do campeonato? Se alguém discordar, mas entre os 3 ali, eu acho que eu não vou estar exagerando aqui, tá? Então, a gente tem esse Náutico nesse jogo decisivo. Esse jogo para mim é a decisão, Fábio. Eu encarei desde que terminou o jogo do América, que eu disse, a importância desse jogo assim é tremenda. Porque é o jogo, eu defini como o jogo da fome, é o jogo de quem quer mais, de quem quer algo além do venceu em casa, vamos jogar contra o Operário fora, que é sempre difícil, sul do país, depois a gente volta para jogar contra o Cuiabá, que é um jogo em casa de novo, aí a gente ganha o jogo em casa, meio que descartando o jogo do Operário. Não, não. Você não ganhou bem do América? Você não está confiando no seu taco? Você não é um time que se propõe a jogar? Vai pra dentro dos caras lá contra o Operário, porra. Porque isso vai te dar o diferencial. Agora o Náutico tá na situação na tabela, você disse aí, o Náutico parece que é segundo colocado, né? Com 16 pontos. E o Náutico tem um jogo contra o Cuiabá. Difícil o jogo, tá? Porque todo jogo da Série B é difícil. O Cuiabá, você pode abrir... Provavelmente o Cuiabá tá na segunda parte da tabela, não sei a colocação certa dele. Mas o Cuiabá, 15º colocado. O Cuiabá, eu chamo o Cuiabá, no raio-x, a gente fez um raio-x todo final de rodada, ali na segunda. Pior ataque e melhor defesa, viu, Otson? Isso. Mas veja, a gente sempre faz o raio-x, e no raio-x eu destaquei o seguinte, eu consegui acompanhar bons jogos do Operário, tá, Fábio? Independente dos números absolutos do Operário, da posição na tabela, eu comparo o Operário ao São Bernardo. E o São Bernardo é o líder do campeonato até então, tá? São times muito parecidos. Óbvio, o São Bernardo tem uma capacidade de decisão lá na frente melhor do que o time do Cuiabá. Mas os dois times se assemelham demais. São times exemplares na parte física, tá? Correm o jogo todo, tá? Jogadores físicos que vão dificultar a vida de qualquer um. De qualquer um. Então esse jogo do Náutico contra o Cuiabá é um jogo de um grau de dificuldade considerável, tá? Do mesmo jeito que o São Bernardo, líder hoje, pegou o América e tem um tropeço, dá para chamar assim, né? Ainda conseguiu um empate, né? Pelo que eu consegui acompanhar, foi na reta final ali um empate. O Náutico, depois dessa sequência positiva, dessas 2 vitórias, não vai ter vida fácil contra o Cuiabá, não. Vai ser aquela mesma lógica de você tentar um gol de início para poder destravar e aí sim vir tornar a partida fácil, mas vai ter um grau de dificuldade. Mas é isso, Fábio. Eu acho que é muito reconfortante o Náutico ter vencido esse jogo da forma que venceu, com resultado histórico, tá? Porque o Náutico, ele estava indo para um lugar um pouco perigoso ali depois da derrota em casa, como se deu. Já era a segunda derrota seguida, né? Tinha perdido para o Ceará também, mas foram 2 jogos onde a gente bateu tanto na tecla que o time poderia ter tido uma sorte melhor, tanto nas finalizações quanto até nos resultados da partida. E é difícil para as pessoas que não acompanham entender isso, porque fica parecendo que é passar pano, que é choro, que é tentar olhar o copo mais cheio, mas não era não, tá? Era uma análise fiel do que a gente estava conseguindo acompanhar, só que parte da torcida entra nessa noia, então entrou naquela loucura de contestar o trabalho do treinador. Se parecia loucura naquela época, imagina agora, tá? Eu acho que não é à toa que o Náutico fez 10 gols em 2 jogos, não é à toa. Não estou dizendo que era algo natural a se ocorrer, óbvio que não é natural, é algo fora da curva, mas o Náutico estava dando indícios que
poderia aumentar muito o volume de gols. Aumentou de uma forma absurda. Mas esses indícios estavam lá, tá? Então, eu acho que é uma espécie de... Eu não queria utilizar a expressão cala-boca, mas é quase isso, sabe? Uma espécie de cala-boca em quem não entendeu o que é esse trabalho que Hélio está fazendo no Náutico, tá? E também entender, Fábio, que isso não vem só do campo, não é um treinador que chega e implementa o seu trabalho pronto, isso vem de uma construção de departamento, tá? Lá atrás, novembro, dezembro, tá? Centralizado em Hélio e Guilherme, tá? Muito se criticou o fato do Náutico não ter um executivo, tá? Muito se criticou o fato de que Hélio mandava demais, tinha a chave do clube, a comunicação não pode estar atrelado ao futebol, as mudanças que houve no departamento médico. E estava muito claro que era uma tentativa de fazer algo diferente. Não é nada revolucionário. Não está sendo vanguarda em nada. A Europa trabalha assim, tá? A Europa sempre trabalhou assim. O técnico é o manager do time. Tem técnico que chega e no contrato tem o investimento que vai fazer. Olha, você vai ter 60 milhões de euros para fazer investimento. São 4 jogadores. Isso às vezes vem no contrato de quando um treinador assina com o clube. Então, veja, o Náutico não está trazendo nada de revolucionário, tá? O Náutico estava tentando algo diferente, algo adaptado aos seus treinadores, que fazia sentido na teoria. E houve um choque de várias pessoas de dizer, é absurdo, não pode fazer isso. Mas e os modelos anteriores? Estavam tendo esse sucesso? Não. Na verdade, não. Sabe? E aí eu já achava válido que o Náutico nunca disse que era o melhor modelo. Pelo contrário. Achava que era uma alternativa válida a se testar. Não deu certo? Volta ao que se fazia antes. Contrata aí sei lá, um Giuseppe da Silva, qualquer nome aí italiano do interior de São Paulo, que vem aí com banca de executivo e ganha seus 80 mil por mês, que é o que tem no mercado aí. Contrata o cara, bota o cara aí se não der certo e tudo bem. Mas eu acho que valeria a pena, tá? E saber que o que tá dando certo hoje é a construção disso tudo. É a construção da coragem de um Becker de ter colocado Hélio e Guilherme no centro de tudo e ter construído tudo ao redor dele. Uma construção que a diretoria do Náutico faz parte, tá? Mas tudo foi construído ali o entorno de Hélio e Guilherme, com tanta gente tentando colocar defeito, tentando questionar, com base em nada. É isso que me incomoda também. Muita gente fazendo as críticas não tem base científica, não tem absolutamente nada, só chega e diz, não é para ser assim não, porque durante 120 anos a gente trabalhou de outra forma. Tá aí o resultado, o Náutico consegue resultado histórico, tá? É negócio de 10, 20 anos para você procurar um resultado tão acachapante como uma goleada diante do Operário fora de casa. Como eu disse, o próximo jogo tem sua acessibilidade, é um pouco acessível, mas com uma dificuldade natural, na verdade, da Série B, que sempre traz esses problemas para qualquer jogo, tá? Mas é um momento bom do Náutico, Fábio. E veja, a torcida precisa chegar junto agora, tá? Porque vai ter uma janela daqui a quantas rodadas? 9 rodadas, tá? Vai ter uma janela e o Náutico vai precisar começar a aumentar a receita através tanto de sócio quanto de bilheteria. E isso precisa ter um abraço da torcida, tá? Porque clube de massa, Fábio, traz uma pressão acima, né? Eu já vi você fazendo comentários em relação a isso, que você tem que ter um elenco acima, porque tem jogador que não consegue aguentar a pressão, então você tem que trazer um nível de jogador acima, mais tarimbado, numa quantidade grande, né? Porque um é pressionado, não consegue render, você tem uma outra opção para poder render naquele momento. Mas uma das vantagens de você ter você ser um clube de massa é essa opção de você trazer um diferencial tanto dentro de campo com apoio da torcida, quanto de uma receita, né, um aumento de receita com bilheteria e consórcio. O Náutico precisa dessa resposta, tá? O jogo vai ser na sexta-feira. Para uns pode questionar, mas seria melhor no sábado, mas sexta-feira é um horário tradicional da Série B, sempre tem jogos na sexta. O horário é que é meio ruim, 7 horas da noite, se o jogo fosse de 8, eu acho que ajudaria na questão do trânsito, mas independente disso, olha,
Eu não consigo imaginar esse jogo de sexta-feira com menos de 12 mil torcedores do Náutico, tá? O Náutico é segundo colocado, o Náutico tem uma vitória de 6 fora de casa e o torcedor tem que chegar junto. Muito bem. Eu lembrei aqui de 2021, Atusildo, aquele ano que o Náutico com o Hélio dos Anjos também começou muito bem, né, a Série B. Foi quase um turno invicto, né, naquele ano, e depois deu uma caída, enfim, teve coisa interna também, né. Aquele ano, né, 2021, que o time também começou muito bem e depois deu uma caída no campeonato, com o próprio Hélio, né, que o Hélio até sai depois. Tem algum paralelo em relação àqueles 2 anos? O Náutico começar bem esse ano com o Hélio, ter começado muito bem com o Hélio em 2021, e esse medo também de quando o campeonato ir para, enfim, precisar de mais garrafa para vender, o Náutico não ter tanta em relação ao seu elenco? Veja, a semelhança, eu assim, por linhas tortas, eu coloco como muito parecido o que aconteceu em 2021. É um início muito bom no Náutico, como foi em 2021. 2021 foi até melhor, na verdade, porque o Náutico liderou ali mais de. Acho que foram 5 vitórias consecutivas, ou 7, uma coisa assim. Mas enfim, o Náutico ficou na liderança até a 13ª rodada, a 14ª. Eu acho inícios parecidos, tá? Inícios bons que merecem atenção. E aí é que eu acho que pode servir de lição para o Náutico. De não repetir o que o Náutico fez em 2021. Porque não foi uma coisa que se resumiu ao campo. Não foi algo que o Náutico está completinho, o Náutico está preparado para aquela Série B e o campo se destruiu por si só. E você vai ficar com medo disso acontecer agora. Então ia ficar uma coisa muito abstrata. Na verdade, o que houve foi que o Náutico perdeu jogadores e não repôs as suas perdas. O Náutico perdeu o Wagner Leonardo, que era um dos principais zagueiros da Série B naquele momento, e se comprovou, né? Um cara que chega a acessos com vitória, joga a Série A, é vendido, né? Então, era um zagueiro de um nível diferente, né? O Náutico perdeu o Chiesa machucado, o Náutico perdeu o Eric. Olha o futebol que o Eric tá jogando, tá? Chamando a atenção do Brasil inteiro. Eric é em 2021 que tem um desabrochar de Eric, tá? Eric que tinha tido uma passagem pelo Braga de Portugal, mas não tinha conseguido desenvolver lá. E é nessa passagem do Náutico que Eric começa essa guinada novamente na carreira, que vai desaguar nessa fase que ele está no Vitória. Então o Náutico perde essas peças e não repõe ninguém, tá? Porra, Iago Dias veio jogar no lugar de Eric, tá? Só lá para depois da 25ª, 20ª, sei lá, e tantas rodadas, o Náutico foi trazer Caio Dantas. E ali já não era mais para uma disputa pelo acesso. Porque aquele campeonato, apesar do Náutico ter terminado em 8º, por um momento se preocupou com o rebaixamento. Veja como a coisa saiu do trilho, tá? E eu acho que ficou muito claro, Fábio, que o responsável por tudo aquilo que tem acontecido... detalhe, aquilo ali vai desaguar na Série C de 2022, tá? No rebaixamento de 2022. Sim. A frustração daquele ano acaba no rebaixamento do Náutico. E eu acho que já ficou muito claro que a culpa ali foi de uma falta de entendimento, tá, da diretoria na época, de saber que precisava investir no time. Precisava. O Náutico tinha uma folha até barata na época, tá? E ficou conhecido na torcida, né, como uma austeridade, uma palavra muito usada pela diretoria na época, uma austeridade radical, tá? Que não soube ver oportunidades. As oportunidades, quando aparecem, você tem que saber aproveitar ela, tá? E o Náutico não pode cometer esse mesmo erro, tá? E é uma discussão que está acontecendo hoje no ambiente do Náutico, tá? O Náutico vai ter segunda-feira uma reunião do conselho para aprovar ou não o orçamento, um orçamento que já é usado do Náutico, que prevê um déficit, tá? E depois vai ter uma discussão de um dinheiro que o Náutico está perto de receber de uma ação na justiça envolvendo a Arena Pernambuco, e tem um valor que já é para a RJ, que é em torno de 22 milhões, mas tem um excedente aí que pode chegar a 8 milhões mais ou menos, que vai ser uma discussão grande sobre o uso desse dinheiro, né? Obviamente a diretoria vai fazer um projeto, botar no planejamento o uso desse dinheiro para o futebol, mas
tem correntes de oposição, de conselho e tal, que vão tentar destinos mais conservadores e entenda qualquer coisa que não seja futebol. Se a opção for usa no futebol ou constrói uma roda gigante no CT, eles optam pela roda gigante, até porque a roda gigante vai ficar lá por muitos anos e o conselheiro vai poder dizer assim, tá vendo aquela roda gigante ali, que ninguém usa, mas eu ajudei a construir, sabe? Então a turma tem esse pensamento muito anti-futebol, muito pouco ousado, tá? Eu costumo dizer que o futebol, na verdade, não só a Série B, o futebol é um jogo de xadrez. E o Náutico não pode jogar dama nesse momento. Em 2021 jogou dama. Foi no simples, foi no básico, tá? E a gente viu o que aconteceu e dessa vez eu acho que o Náutico precisa estudar bem suas possibilidades. Não é um cenário confortável. A Série B tá quebrada, tá? Os times de massa, todos eles estão aí segurando uma picanha na Praia de Piedade. A Série B hoje, tá todo mundo na Praia de Piedade, segurando uma picanha, com os tubarões ali arrodeando. O Sport tá trabalhando com dinheiro da Balada App. Cheque deixado por Yuri Romão, tá? Eu lembro que o presidente do Sport, ele entrou no Sport criticando esse adiantamento que o Sport estava ali concluindo da Balada App. E depois que ele entrou, ele se viu e disse, vou precisar desse dinheiro aí para poder reconstruir o time. E tá usando esse dinheiro. Foi o que fez o Sport ganhar o título, conseguir contratar um Yuri Castilho, conseguir montar o bom time que o Sport montou para essa Série B. Foi o dinheiro que o Yuri Romão deixou lá, tá? Óbvio que eu não estou falando nada passando pano em Yuri Romão, mas isso acabou acontecendo. O Goiás, 50 milhões em empréstimo para poder conseguir montar o time, para trazer um Lourenço, para trazer um Lucas Lima, tá? O Fortaleza só trabalha com empréstimo. Tem lá um monte de empréstimo lá dentro das suas contas. O Ceará recentemente também mostrou que essa é a realidade do Ceará, tá? A gente não está aqui falando para o Náutico entrar numa loucura total. Não é loucura total. Não é sair pegando empréstimo de números exorbitantes. Mas é saber que você está no cenário apocalíptico. A Série B está quebrada. É apocalipse. E não tem como trabalhar com apocalipse como se tivesse no dia ensolarado pela manhã. Você tem que fazer ações que na normalidade você não faria. Então, o Náutico precisa aproveitar essa oportunidade. Precisa ousar. É arriscado? É óbvio que é. Não está lindo as finanças? Não está. Mas ser conservador demais e deixar essa oportunidade passar pode ser uma decisão muito pior do que arriscar um pouco. Muito bem, depois dessa aula de análise de Atos Hildo, vamos aqui pro chat, né? Cássio Zirpoli tá por aqui, né? Ele falou que a questão é aprender com aquela campanha, ter cuidado com o elenco, reforços e reposições caso necessário. E ele fala que o time de 2021 era mais equilibrado, a defesa era boa, né? Enquanto ela estava completa, né? Depois que se desfez. Será que o Náutico corre risco de perder jogador na janela? Os contratos estão muito bem amarrados, tá? Foi algo... É normal um clube, quando ele toma muito na cabeça em uma certa situação, aí entra uma nova diretoria, uma nova gestão, ela vai cometer vários erros, mas não comete aqueles erros que a diretoria passada cometia. E um desses erros era a questão de contratos frágeis. Eric foi uma situação assim, que dá para colocar, que o Náutico perde Eric ali com o final do contrato no meio da Série B. Na parte inicial da Série B, já com mais de 12 rodadas. O Náutico perde Wagner Leonardo porque o Santos disse, vem-te embora. Só isso, já foi o suficiente para o Náutico perder Wagner Leonardo. Então, o Náutico, ele não fez contratos que sejam frágeis a esse nível de perder jogadores com extrema facilidade. Vinícius, por exemplo, que é o principal jogador do Náutico, ele tem contrato até 2027, tá? O que dá uma segurança, tá? Pode ser que perca para fora do país? Pode. Mas eu acho que para time de Série B, o Náutico não perderia jogador, não. E eu acho que a Série A
tirando um Dodô, eu acho que a Série A não estaria tão interessado no perfil do jogador que o Náutico tem, não. Tá? Porque o Náutico trabalha mais no coletivo. Tá? Por exemplo, só a critério de comparação. Eu acho que uma Série A tem mais interesse em um Dieguinho do Ceará, por exemplo, apesar dele ainda não estar no ritmo, né? Não está jogando com regularidade, mas tem mais interesse num Dieguinho do que em um Enderson do Náutico, tá? Tem mais interesse, sei lá, num Barleta do Sport, tá? Pela explosão, do que num Vinícius com 32 anos, tá? Então eu acho que o Náutico não tem muito perfil de jogador que seja muito assediado, não dentro do Brasil. Talvez esse assédio pode acontecer de fora, né? Mundo árabe, Japão adora vir aqui fazer uma feirinha na Série B, né? Então, esses mercados podem tirar jogador do Náutico, mas como os contratos parecem estar muito solidificados, caso esses jogadores saiam, algum desses, acho que o Náutico iria ter dinheiro para poder fazer uma reposição. Muito bem. Aqui no chat também o Marcos Brito fala que o Timba deu show, o Gene Cardena também tá por aqui. O Eduardo Lira fala que o PS9 fez um gol e deu um passe, o Todinho também. O Icose tá por aqui, né, falando sobre o futebol pernambucano. Enfim, o Bora Bob fala que tomara que não tenha gastado tudo nesses 2 jogos, né, falando em relação a essas goleadas do Náutico. O Lucas fala que vai ter muito ânimo para subir. Ele fala que 2021 tinham times mais maduros em relação ao Náutico. O mental e a estrutura do Náutico, além do aprendizado, acho que sobe. E o RC brasileiro, quero saber quem em casa fecha as contas devendo. Dinheiro da Arena é para pagar as dívidas. Pagar a dívida, viu, Atsu? É o RC brasileiro. Nada de comprar jogador, viu? Pagar a dívida. Será que RC brasileiro que eu estou pensando? Se for, eu digo o seguinte para ele: tudo bem, você pensar dessa forma, você está imaginando um clube de futebol como se fosse uma padaria. Faz parte, mas futebol na realidade não se faz desse jeito não, viu, meu amigo? Muito bem. É isso, vamos para as análises individuais, mas antes tem recado, tá? Do Vinícius Júnior e da nossa parceira Bet Nacional. Ensinamentos do Vini Sênior. Se há muita ventania, busca a calmaria. A pausa tem poder. Quem aposta precisa saber a hora de fazer uma pausa. Por isso Vini Sênior está aqui. Na Bet Nacional, você pode parar por um tempo ou se excluir, se não estiver se divertindo. Jogue como sênior, com responsabilidade. Bet Nacional, a bet dos brasileiros. Proibido para menores de 18 anos. Muito bem, recado do Vini Júnior aí, da Bet Nacional. Enfim, sempre lembrando, tá? Aposta em entretenimento, não é investimento, jogue sempre com responsabilidade. Vamos pro campinho? Vamos pro campinho aqui. Começar pelo Muriel, Atusildo, que você usou a expressão calar a boca, o Muriel está calando a boca, né? Hoje estava 1-0 e o Operário poderia ter feito 2-0 se não fosse o Muriel, assim. Uma coisa é você ter ímpeto para virar perdendo de 1-0, outra coisa é ter ímpeto para virar perdendo por 2-0 fora de casa. E o Muriel foi peça importante hoje, também em outros lances, né? Conseguiu aí segurar a onda. Olha, hoje vai ser Floresta Amazônica aqui. O Verde vai trabalhar, tá? Eu costumo ser um pouco rigoroso aí nas notas, mas, meu amigo, 6-2 não dá, né? Não dá. Vai ser verdinho para todo lado e a começar pelo Muriel, tá? Pode colocar o melhor verdinho aí, Muriel. Uma partida muito segura, são muitos detalhes na partida, o tempo todo sendo acionado. Eu acho que o Muriel deve ter feito. Acho que ele fez umas 5 defesas. O time do Operário chuta demais, pô, impressionante. Qualquer abertura o time chuta. E todo chute Muriel precisava trabalhar. E a maioria das defesas eram defesas que requer uma certa capacidade, uma certa atenção. Não foi nenhuma fácil, foi todas ali no detalhe, sabe? Para mim, a partida de Muriel jogou muito, muito bem. Gostei demais. Poderia receber melhor em campo, porque tanta gente para ganhar melhor em campo que eu ainda nem sei quem vai levar. Vamos segurar.
Muito bem, então verdinho máximo aí pro Muriel. É verde Vinícius agora, né? Tem que chamar assim, né? Porque não é mais Isso. Paulo Sérgio, né? Dupla de zaga, Betão e Wanderson. Cara, é uma partida segura da dupla de zaga na maior parte do tempo. Betão poderia ter tido uma melhor sorte contra a Bosquilha no lance que Pablo sai de cara a cara com o Muriel. Wanderson também tem um contra-ataque que o Náutico toma. Nem foi um ataque perigoso do time do Operário, mas é um passe que Wanderson erra ali na construção no primeiro tempo. Mas é porque eu sou muito precioso, eu fico prestando atenção nesses detalhes. Mas, no geral, foi uma partida satisfatória dos dois, tá? Mesmo o Wanderson tendo todo um pé atrás de todo mundo, e como eu disse, com razão, o ideal era que o Náutico não precisasse colocar Wanderson em campo, tá? Apesar de que tem algo que me diz que é melhor Wanderson do que Matheus Silva. E Matheus Silva estava no banco hoje. Pelo menos eu acho que o Wanderson é um pouco mais ágil do que Matheus Silva. Matheus Silva é aquele caminhão desgovernado, sabe? E a qualquer momento pode tomar um cartão vermelho, chegando atrasado. Algo me diz que Wanderson é uma melhor pedida do que ele. Eu vou colocar um jogo bem aí pros dois, tá? Muito bem, então o verdinho é o menos forte, né? O segundo verdinho Isso. ali do jogou bem para a dupla de zaga. Laterais, Reginaldo e Igor. O Igor Pereira eu vou trabalhar com o jogou bem. O jogou bem é o novo amarelo para esse jogo. Eu vou trabalhar com o jogou bem para Igor Fernandes, uma partida sólida, sem muitos destaques, mas sólida, tá? Sólida. O Reginaldo jogou demais. Reginaldo, na parte tática, foi muito importante. Ele está mais adaptado a esse jogo de Hélio Guilherme. Eu acho que no Pernambucano ele estava muito atrás, tá? Muito atrás. Hélio Guilherme sempre fala sobre a adaptação dos jogadores ao estilo deles. Principalmente na parte tática. Na parte física também, mas na parte tática ainda mais. E eu acho que Reginaldo, esse tempo que ele passou fora, ele deve ter sido cobrado em relação a isso, estudou, e agora ele está mais calibrado nessa parte tática. O calibrado que eu digo é assim, o Náutico está marcando pressão, a bola vem para o lado dele, ele se aproximar do lateral adversário, sabe, para poder não dar possibilidade de essa bola ter uma vazão para a defesa do Náutico, ou até roubar a bola, ou se colocar à frente do jogador adversário, enfim. Fazer um complemento na marcação-pressão. Eu acho que ele está muito mais atento a isso, tá? E na parte ofensiva não tem o que reclamar, se colocando o tempo todo como ponta, como opção, tá? Fez gol, participou de outros gols, jogou muito bem para Reginaldo. Muito bem, então muito bem aí para o Reginaldo. Vamos para a dupla de volantes, tá? Luiz Felipe e o Wanderson. O Luiz Felipe eu vou trabalhar com amarelo. Eu acho que vai ser a pior cor que a gente vai ver aqui hoje. Acho que foi uma partida regular do Luiz Felipe. Nem muitos elogios, nem muitas críticas, tá? O Wanderson jogou muito bem. Partidaça de Wanderson, assim, como eu disse, na destruição, no fechar a cabeça de área, na saída de bola, na chegada no ataque, porque esse time do Náutico, ele sente o cheiro de sangue, sabe? Então, quando ele vê que o adversário tá com a linha baixa, ele traz os zagueiros para poder ser os camisa 10 do time. Pô, tem hora que eu olho para Igor Fernandes, eu lembro de Léo Pereira, sabe? Léo Pereira, que às vezes parece o camisa 10 do Flamengo. Igor Fernandes tá brincando de ser Léo Pereira de vez em quando, jogando na intermediária defensiva do adversário, sabe? E o Enzo tá com essa pegada também. Tanto é que o gol do Dodô sai numa jogada dele, tá? E partida sensacional de Wanderson, para mim, como eu disse, o melhor volante aí da Série B. Muito bem, então amarelinho para o Luiz Felipe e o verde máximo, não é isso? Para o Wanderson? Isso. E o Dodô fez um golaço, né? Hoje. O Dodô vem jogando de forma regular, não erra. É um cara que é a engrenagem do time, tá? Tudo funciona por causa dele. É uma peça fundamental. Quando você não tá vendo algo o Dodô tá fazendo em prol do time, tá? É um jogador que, por incrível que pareça, ele é muito plástico, mas ele é o tipo do jogador que a gente destaca da seguinte forma: é um jogador que não aparece muito para
para a torcida, porque ele só vem aparecer, a não ser que faça gol, no caso, mas ele vem aparecer naqueles lances plásticos, mas não é aquele lance plástico que é o diferencial do Dodô. O diferencial do Dodô é toda a engrenagem que ele faz o time funcionar, que às vezes não aparece muito para o torcedor em geral, tá? Eu vou colocar o muito bem para Dodô também. Muito bem. Partindo para o ataque, Vinícius, que também fez um belo gol hoje. E deu Muito passe. bem para Vinícius. Assim, foi 2 assistências e um gol. Gol de canhota, tá? Craque do campeonato. Muito bem. Então, verde máximo aí para o Vinícius, né? Forte candidato a melhor em campo também. Daqui a pouco o Arthur Zildo revela. Vitor Andrade, mais um jogo como titular, né? Jogou ali até início do segundo tempo, deu uma assistência. Vou trabalhar com ele com amarelo, mas sem muitas críticas, tá? Sem muitas críticas, não teve muita questão de segurar muita bola. É que o jogo se deu mais com o Vinícius jogando pelo lado direito. O lado esquerdo, ele vai aparecer mais quando o Vitor Andrade sai, tá? Acho que Júnior Todinho entrou bem nessa partida, dessa vez. Mas um amarelo básico, um amarelo muito parecido com o do Luiz Felipe. Não prejudicou em nada, não tem grandes falhas, mas também não tem grandes feitos. Deixar um amarelo aí com o Vitor Andrade. Muito bem, o Derek jogou pouco tempo, mas deixou o seu golzinho, né? Desencantou. Um verdezinho jogou bem, pelo tempo que passou em campo, por ter conseguido. Ainda conseguiu sua roubada de bola. Eu vi algumas pessoas fazendo algumas críticas a ele, mas ele ainda colaborou com as roubadas de bola, que ele sempre colabora, impressionante. E dessa vez fez o gol, né? Como centroavante. Sim, muitas partidas a gente teve que dar uma nota abaixo para ele por causa de estar faltando o gol. Dessa vez o gol aconteceu e foi em um terço do jogo, né? Então, um verdezinho ele jogou bem. Uma pena que ele não tinha jogado mais. Poderia ter sido assim de fato o jogo dele no campeonato, mas o golzinho já vale muito. Bom, o banco de reservas começando pelo Paulo Sérgio, né? Que foi o primeiro a entrar, também jogou bastante. Voltou bem, né? Veja, é um gol e uma assistência, tá? Eu vou colocar o jogou bem. Por que eu não vou colocar o muito bem? Porque algumas outras coisas, fora o gol e assistência, que é muita coisa já, ele não estava tão bem, tá? Algumas jogadas não estavam fluindo quando chegava nele. Óbvio que o gol e a assistência aqui conta demais, mas vai contar o suficiente para ir para o jogou bem. Como o resultado já estava muito encaminhado, esse gol e essa assistência tem um grau de colaboração? Tem. Mas não foi o gol de Paulo Sérgio que tirou um empate do placar. Tá? Então eu dou um ajuste ali no crédito em relação a isso e fica com um jogo bem. Bom, quem também deu passe e fez gol foi o Júnior Todinho. No caso do Júnior Todinho eu vou colocar muito bem. Porque é um pouco diferente das participações de Paulo Sérgio, tá? Primeiro um gol de cabeça ali de oportunismo dele. Pode parecer incoerente o que eu tô falando, mas faz muito mais sentido a partida de Júnior Todinho do que a do próprio Paulo Sérgio. Eu acho que Júnior Todinho ele foi mais eficiente nos momentos que ele não participou diretamente no gol. Tá? Foi uma partida mais limpa. Pronto. Essa é a diferença. Eu acho que Paulo Sérgio já tinha sido bastante acionado, mesmo antes de conseguir fazer assistência e o gol, e ele não tinha tido êxito nas jogadas. Já o Júnior Todinho não. O Júnior Todinho tem uma partida mais limpa, você não vai encontrar grandes defeitos na partida dele, com um gol e uma assistência. Ali no detalhe, tá? No detalhe, mas eu vou deixar o muito bem para Todinho. Bom, ainda tivemos Leonai, Matheus Ribeiro e o Samuel. O Matheus Ribeiro eu nem percebi que ele estava em campo. Deixar um branco com ele. E o Leonardo e o Samuel também entrou numa fase do jogo ali que já estava tudo resolvido. Foi só para levar o placar para casa. Vou deixar no branco também. Esses 3 eu vou deixar em branco. Muito bem. Entraram ali, né? Quase 30 minutos, 35 minutos. Não jogaram tanto assim. Então, branquinho aí para esse trio. E para fechar, né? Antes de Atos Rildo revelar o melhor em campo, a dupla do banco, Guilherme Hélio. Muito bem.
uma aula de futebol, tá? É para todo treinador da Série B, da Série A, assistir essa partida do Náutico, tá? E aprender um pouco com o senhor Hélio e Guilherme Não, não dos é bom Anjos. aprender, não. Deixa a galera sem aprender. Não, Pior. deixa aprender, é assim. Olha, não adianta eu falar o contrário, que eu sei que eles vão ver, tá? Eu acho, na verdade, que eles já estão vendo, eles já estão acompanhando, e não é quando você tem uma exibição como essa que isso vai passar despercebido, tá? Então, não achem que um treinador lá da Série A vai dar de ombros para o que aconteceu na Série B. Ele vai dizer assim, o Náutico ganhou de 6-2 e vai vir junto comentários que, olha, o Náutico jogou pra caralho, o Náutico jogou muito bem, o Náutico com volume ofensivo fora do comum. Eles vão tirar um tempo e vão lá assistir o que aconteceu, tá? Então, Hélio Guilherme, referência, tá? Referência nesse momento para o futebol brasileiro. Impressiona demais o Náutico construir um resultado desse, jogando em Ponta Grossa, e principalmente a forma que se dá isso. A forma faz total diferença, gente. E Dá naquele pra campo você- horrível também, ainda tem isso, né? Dá para você construir uma goleada sendo oportunista nos gols, numa condição de jogo normal. O São Bernardo construiu uma goleada em cima do Náutico assim, tá? Nada que salte aos olhos, tá? Agora, esse 6-2 não é só o placar, salta aos olhos como o Náutico construiu isso. Pois é, né? 8 jogadores diferentes participaram dos gols, né? Ou dando passe ou marcando gol, né? Enfim, é muita gente, né? Então, realmente, aí, grande exibição do Timba, né? E para fechar, tu conseguiu definir aí o melhor em campo? Vai para Vinícius. Tá, muito bem. Então, o Vinícius aí eleito o melhor em campo, né? Então, avaliação feita do Náutico aqui no 45 minutos.